Nós vamos conversar agora com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, a doutora Margarete Dalcomo. Doutora, bom dia. Mais uma vez, obrigado por atender a CNN. Bom dia, um prazer. Bom dia a todos. Doutora, a senhora ouviu o doutor Anthony Fauci fazendo uma série de ressalvas, né? Nós ainda não temos informações, é preciso esperar, mas daquilo que temos até agora, é possível imaginar que ela não leve, que a variante Ômicron não leve a casos mais graves. Ressaltando todas as ressalvas feitas pelo doutor Fauci, a senhora tende a acreditar nessa mesma tese por enquanto, doutora? Olha, eu acho que sim, né? Eu acabei de ouvir o Dr. Fauci falando e até escrevi um artigo que será publicado amanhã dizendo mais ou menos isso, né? Eu acho que, assim, a OMS declarou rapidamente que se tratava de uma variante de preocupação. Nós precisamos entender isso, né? Para alguém não achar que foi precoce essa declaração, uma vez que ela foi feita menos de 2 semanas depois do aparecimento dos primeiros casos na África Austral. Então, na verdade, existem critérios que definem uma variante ser determinada como de preocupação, que foi os que foram utilizados, ou seja, um grande número de mutações que não necessariamente revela maior severidade, como o Dr. Fauci disse muito bem, e talvez essa não seja. Então, o grande número de mutações cria praticamente um novo patógeno, que é o que está acontecendo com a Ômicron. Ela mutou tanto que é quase um vírus diferente, né? O segundo fator é a capacidade de causar doenças graves, né, a sua severidade. E o terceiro é a chamada evasão imunológica, né, quando você deixa de responder, né, aquela cepa leva a uma falta de resposta às vacinas em uso ou à própria imunidade natural da pessoa. Então, assim, esses fatores foram levados em conta e isso é que nós precisamos, nesse momento, monitorar. Então, qual é a solução? Acho que o Fauci disse com muita sabedoria, né, que ele costuma ter. Nós temos que vacinar, vacinar e vacinar, assegurar o máximo de proteção, assegurar doses de reforços para todas as pessoas e todas as idades, naturalmente, e é isso. E sequenciar, mas temos que sequenciar muito, porque só com vigilância genômica é que nós vamos poder ver qual é a tendência, qual é o curso, para onde a variante está se disseminando e quem ela está contaminando. Doutora, bom dia. A gente tem agora uma palavra mais utilizada que é a cautela e não pânico. É o que todos os especialistas têm dito. Não, nada de pânico, mas cautela. Dentro dessa cautela, não seria importante a gente agilizar as decisões, por exemplo, de cobrar o passaporte da vacina, como é uma indicação da Anvisa, é uma indicação da Fiocruz, mas ainda estamos pulverizados nessas decisões, não temos um nível federal em relação a essa recomendação? Ah, sim, sem dúvida, né? Independentemente do aparecimento de uma nova variante, né, qualquer que seja ela, a obrigatoriedade, né, a requisitar o passaporte vacinal é algo muito civilizado, recomendável, defensável, todos os adjetivos que você quiser como uma medida de saúde pública adequada no momento epidêmico. Nós entendemos que as pessoas também estão muito cansadas, né? São quase 2 anos de pandemia em nossas vidas, né, com modificação de hábitos, etc., que inclusive muitos ficarão, não tenho dúvida, né, a Covid-19, ela parte as nossas vidas entre antes e depois, eu não tenho dúvida disso, né, e nós temos que nos preparar para as próximas epidemias que seguramente haverá, né, não há dúvida. Agora, é claro que sim, eu tenho defendido isso, já me manifestei com vocês em outros locais, enfim, que nós precisamos sim exigir o passaporte de vacinação para a reentrada na vida, digamos, normal, né? Aulas, trabalho presencial, escritórios, empresas. É claro que as pessoas têm direito de solicitar um passaporte vacinal, né? Ao estar vacinado, não é uma proteção só pessoal, né? A coletividade se sente protegida e alguém será melhor acolhido se assim se manifestar, provando que foi vacinado de maneira adequada. E hoje nós temos vacina
O Brasil alcançou, felizmente, né, depois de todos os atrasos, alcançou um ritmo de vacinação adequado. Então, nós já estamos mais ou menos com 64%, 65% da nossa população perfeitamente imunizada, né? Eu, particularmente, gostaria muito de chegar ao fim do ano com 80% da população perfeitamente imunizada, o que nos daria algum alívio para o enfrentamento das novas ondas ou novas variantes que ainda podem surgir, não há dúvida, né? O vírus ainda circula muito em alguns locais do mundo. Doutora, além do passaporte da vacina, o que o Brasil ainda precisa desenvolver? O que o Brasil precisa ainda aprender? Podemos falar até de vigilância genômica, como a senhora falava há pouco. A gente viu a África do Sul identificando primeiro essa variante Ômicron. O Brasil precisa passar por esse processo e melhorar também a vigilância genômica ou não? Com certeza, né? A vigilância epidemiológica, ou seja, ter dados de qualidade, né, que hoje no Brasil são produzidos pelo consórcio de veículos de imprensa, como nós sabemos, já há muito tempo, né, praticamente 1 ano e meio, né, que a gente é a fonte dos dados que nós nos valemos, e mais órgãos como a Fiocruz, que monitoram o tempo inteiro, porque a Fiocruz sempre monitorou a curva sazonal de vírus no Brasil, de modo geral. Então, é por essa razão que nós detectamos muito rapidamente o surto de influenza aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, né, certamente foi, enfim, é importante dizer isso, a opinião pública, né, certamente houve uma contribuição da baixa adesão vacinal à vacina da gripe desse ano, né, que foi uma pena, porque sobrou vacina, ao contrário do ano passado, quando nós tivemos aquela corrida aos postos, porque não havia vacina para a Covid-19, todo mundo tinha medo, e movido pelo medo, todo mundo se vacinou para a gripe. Além disso, todo mundo ficava de máscara, etc. E esse ano, com esse relaxamento, muita gente andando sem máscara, isso tudo propiciou que o surto de influenza se disseminasse. Mas eu não tenho dúvida de que o Brasil caminha, né, num certo sentido, para várias questões também positivas, né? Uma delas será a autonomia na produção de vacinas. Eu acho que com a nacionalização das vacinas, né, quer pelo Instituto Butantan, quer pela Fiocruz, a Fiocruz tendo sido agora recentemente autorizada pela OMS para progredir no processo de fabricação de vacinas de RNA mensageiro, também será uma notícia muito positiva. Então, o Brasil precisa caminhar para um futuro próximo, ser autônomo na produção de vacinas. A outra questão é na produção de medicamentos que são testados nesse momento para tratamento, o verdadeiro tratamento precoce, né, e não aquilo que se propalou tanto de maneira indevida anteriormente, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil também poderá participar não só dos estudos nesse momento, quanto se propor como um país capaz de participar da fabricação desses medicamentos. Doutora, como a senhora lembrou, depois de um começo errático, nós conseguimos desenvolver uma boa velocidade na nossa campanha de vacinação, né? Aí com um pouco mais de 64% da população já totalmente imunizada, hoje com vacina para todo mundo que quiser tomar vacina, né? Mas tem alguns vizinhos nossos aqui em situação bem diferente. No continente africano, né, nós noticiamos aqui semana passada, há países que sequer conseguiram vacinar todos os seus profissionais de saúde até agora no continente africano. A senhora acha que o recomendável seria que países aplicassem já a terceira dose nos seus habitantes, ou que houvesse um esforço para que nós conseguimos deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, inclusive países mais pobres do que o nosso, por exemplo? Olha, eu vou dizer de uma maneira muito clara, porque inclusive eu já disse isso, né, e escrevi isso, né? É inadmissível isso que eu chamaria esse apartheid vacinal, né? Como é inadmissível a hesitação vacinal em alguns países desenvolvidos, onde há vacina sobrando, nós sabemos que há países onde há vacinas perecendo, passando do prazo de validade. E por que essas vacinas não são doadas para países, não só os africanos? Olha o Haiti não tem 1% da sua população vacinada aqui ao lado. Há países da América Latina que também têm muito baixa taxa de cobertura vacinal. Então é preciso que esses mecanismos de doação, de flexibilização
no trânsito de lotes de vacina, isso seja monitorado de uma certa maneira. O próprio mecanismo COVAX deveria, a meu juízo, monitorar isso melhor. O que não pode é países hoje terem 2, 3, 4 doses por habitantes e países não terem nenhuma. Isso é inadmissível, que nós cheguemos ao final do segundo ano pandêmico, completando em dezembro agora 1 ano que o mundo começou a vacinar, né? Lembrando que os primeiros países o fizeram em dezembro do ano passado. Então, nesse momento, não é admissível, eticamente não é admissível, humanamente não é admissível que o mundo tolere isso como se fosse um dado qualquer. Nós sabemos que há países concentrando mais vacinas até do que os seus habitantes e sabemos que há países em que vacinas vencem o prazo porque não foram usadas, porque há ainda uma hesitação vacinal também muito grande em países desenvolvidos europeus, inclusive. Nós conversamos com a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Bom dia de trabalho para a senhora e até a próxima. Boa semana para vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada, doutora.